Rafael Santos Borré. Me disseram que tu tens informações importantes sobre o Borré, sobre o River Plate, e tem um desdobramento de futebol mexicano também, né? Tá. Vocês lembram que alguns dias surgiu a história de que o River quer o Borré, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Sim, o River tenta o Borré, tá? Isso é um fato, tá bem? Mas a frase que eu ouvi é a seguinte: é muito difícil o Borré deixar o Inter. Eu quero chamar atenção para essa frase. É muito difícil o Borré deixar o Inter. Ela não diz assim, ele não vai sair, ele vai ficar. Ela diz, é muito difícil ele sair. E por que é muito difícil? Ainda que o River tenha o Galhardo e ainda que seja o River Plate. Só para a gente entender, o Galhardo foi o técnico que serviu como um conselheiro para o Borré quando ele estava na reta final de contrato com o River, que o Grêmio, inclusive, olhou para o Borré. Lembra dessa história? O Borré ouviu muito o Galhardo sobre o que fazer com a carreira dele. Se vir para o futebol brasileiro naquele momento ou se ele iria para a Europa. Então ele tem uma boa relação com o Galhardo. Então o River tem o River, né, e o Galhardo. Mas o que eu ouvi é o seguinte, a família do Borré está totalmente adaptada, tá? E nesse momento a família do Borré quer ficar no Brasil, porque entende que o começo da temporada dá ao Borré um ambiente que ele não viveu no Inter em 25 e que é um ambiente mais tranquilo para ele jogar bola e para a família, tá? E sim, essa sondagem existe, o River não desistiu, o River quer o Borré, mas é muito difícil que o negócio aconteça. Muito difícil, né? E aqui a gente está falando de um Inter que pede 6 milhões de dólares para vender o Borré, e mais do que o dinheiro que teria que desembolsar o River para pagar ao Inter, tem o salário do Borré, que aí é fora do padrão River Plate, mesmo o River tendo muito dinheiro na comparação com os outros times argentinos, é um patamar muito alto. Então, hoje, a situação é essa. O interesse do River existe, o River não desiste e é muito difícil que o Borré saia do Beira-Rio nesse momento. E aí, Jeremias, a gente vai lembrar também do que são as informações da sexta-feira, né, sobre isso. De que o Inter pedia 6 milhões de dólares, de que o Inter só aceitava fazer o negócio em definitivo e que o River Plate tinha tentado um acordo com o Borré em relação a salários e ele disse, olha, eu recebo o que eu recebo no Inter, aí no River, se eu for jogar aí. E o River já tinha uma dificuldade não só de fechar o negócio com o Inter, mas também de pagar o que o Borré ganha. E aí, Jeremias, eu vou avançar num desdobramento também que envolveu o Borré e que tá acontecendo no futebol mexicano. Lembra do Cruz Azul, que a gente trabalhou aqui também? Excelente lembrança. Informação de que o Cruz Azul veio atrás do Borré. A informação foi do Rodrigo Oliveira. Foi antes do clássico Grenal. E muita gente ficou brava ainda, né? Com a informação antes do Grenal. Pois é. Por quê? O Cruz Azul está orbitando entre 3 centroavantes que passaram pela dupla Grenal. Orbitando. O Cruz Azul do México contratou o Borja. Dias antes do Borja se apresentar no México, ele rescindiu o contrato, teve que pedir desculpas publicamente, porque ele recebeu uma proposta do Al-Wasel, dos Emirados Árabes Unidos, tá, e aceitou a proposta. Era muito boa financeiramente, ele caiu fora do Cruz Azul sem nem ter jogado lá. Primeiro centroavante, ex-dupla Grenal, nesse caso ex-Grêmio. Aí o Cruz Azul veio no Inter para tentar a contratação do Borré. Verdade. O Borré não demonstrou interesse também. Sim. Né? E o Inter, naquele momento, o Borré estava bem, já recém tinha feito aqueles jogos bons com o Inter, marcando 2 gols, enfim, em 2 partidas pelo menos, então estava tudo certo com ele. O negócio não andou. Agora, a informação é a seguinte. O Cruz Azul do México está contratando um outro centroavante que passou por Porto Alegre, passou pelo Grêmio. E que está no México. E que está no México. E que não deixou saudade. Não, e tem 34 anos. Tem nome composto. João Pedro Galvão.
do Atlético San Luis, do México. Já há um acordo entre o João Pedro Galvão e o Cruz Azul. E agora o Cruz Azul está tentando fechar o acordo com o Atlético São Luís, está tentando diminuir o valor, porque ele está muito bem no Atlético São Luís. Ele está muito bem no futebol mexicano. Ele tá fazendo bastante gol, né? Muitos gols no futebol mexicano, e aí ele tá com moral lá e o Atlético São Luís não quer facilitar. Atlético São Luís, que é um novo time do Lucas Esteves, lateral esquerdo. Exatamente, que o Grêmio negociou e que era o time do Rodrigo Dourado até algum tempo, né? Quando Verdade. ele se transferiu para o América do México do André Jardine. O América do México que está contratando o Rafael Veiga por empréstimo. Procede. Mas, voltando ao Cruz Azul, isso é importante porque o Cruz Azul, se a gente for comparar com o River Plate, na comparação direta entre os clubes, ele tem mais grana. Ele está num futebol que movimenta mais dinheiro em negociações, em salário, no fichaje, como chamam, né? No dinheiro do transfer ali para contratar o jogador. Tem mais dinheiro do que na comparação com o futebol argentino. Sim. Mas o Cruz Azul está saindo do páreo porque está fechando a contratação do João Pedro Galvão. E o River, a proposta do River não é boa pro Inter e aparentemente não iguala o salário que o Borré recebe no Inter. Não é nem maior, é igualar o salário. Ela não iguala o salário. É. E pela informação da Argentina, o Borré queria pelo menos igualar o salário para ter uma chance de acertar com o River. Lembrando, o River, ele tá na Copa Sul-Americana desse ano, né? Isso. É uma Copa E já Sul-Americana. fez contratações de valores altos aí, né? Tipo Aníbal Moreno, 7 milhões de dólares junto ao Palmeiras. É uma Copa Sul-Americana. O Grêmio joga a Sul-Americana. A Sul-Americana tem o São Paulo, tem o Santos, tem o River. Tem muitos campeões da Libertadores jogando a Sul-Americana desse ano, né? Bom, então o resumo é esse, né? Hoje, mesmo que o River mantenha o interesse, a tendência é que o Borré fique no Beira-Rio, tá? Aliás, quem também deve ficar no Beira-Rio é o Vitinho, né? Essa é a informação de que o Inter avançou nas negociações para renovar com o Vitinho. Lembram que umas semanas atrás deu um rolo de que o Santos tinha um acordo, um pré-contrato, mas agora a informação de, 12 horas, 24 horas é que o Inter avançou e o Vitinho deve ficar. Isso. Para contextualizar, Jeremias, o Jairo Vink, conhece ele? É o JW que deu certo, né? O Jairo Vink, repórter da Baldassi TV, trouxe a informação no fim de semana que é a seguinte: o Inter acertou a contratação do Vitinho, fechou tudo, e o Inter não vai mais contratar um atacante de lado. Porque os jogadores da base, os atletas da base, tipo o João Vitor, por exemplo, eles estão dando resposta. Essa é a informação do Jairo no fim de semana, tá? Que o Inter não vai mais fazer contratação pro ataque depois de buscar o Alejandro. O que eu consegui confirmar em relação a isso, tá? Que o negócio com o Vitinho andou, está avançado. Eu não tenho a confirmação de que esteja fechado. Eu também não tenho detalhe de quanto tempo de contrato aqui. Eu sei que está muito bem encaminhado pro Vitinho efetivamente ficar no Inter. E eu não tenho a confirmação dessa informação do Jairo sobre o Inter desistir da contratação do atacante de lado, que era algo que a gente já vinha falando aqui, era uma das posições que o Inter tinha no mercado como objetivo. Sim, sim. Contratar mais um zagueiro, contratar um lateral esquerdo ainda, uma alternativa ao Bernabei e buscar um atacante de velocidade. Tanto que a gente imaginou que o Derek Lacerda, quando estava negociando, poderia ocupar essa vaga de lado de campo. Porque ele é prioritariamente um ponta Sim. que no esporte jogou como 9, mas ele é atacante de lado. E tem aquela informação de algumas semanas de que o Inter sondou a situação do Michael no Flamengo para saber como é que era a questão de valores, né? Se tinha alguma brecha para tentar fazer o negócio e obviamente não teve. E o Santos é quem está tentando essa negociação e também não conseguiu fechar ainda, porque o Michael tem valor de luvas para receber do Flamengo, que não conseguiu acertar ainda para receber ou o que deixaria para o Flamengo, enfim. O fato é que o que eu ouvi, Jeremias, sobre especificamente a questão do Vitinho, o Fabinho foi uma figura importante para isso. Ah, é? O que uma pessoa me disse foi o seguinte: olha, ele chegou para resolver. Não só o negócio do Vitinho, mas essa situação do Alejandro que estava desde antes da virada do ano. Olha só. Que o Inter já tinha aberto a conversa. Então o Inter está valorizando a figura do Fabinho em relação a isso. E também em relação ao Vitinho. Por quê? No fim do ano passado, em outubro do ano passado, veio um clube da China, queria o Vitinho.
Me lembro disso. Aí o Vitinho disse, olha, eu tô aqui, o meu time tá pelas tabelas aqui, eu preciso ficar para ajudar. E aí não houve negócio. Não teve saída dele pro futebol chinês. Nem naquele período, e eu até não me recordo se a janela estava aberta, acredito que não, mas nem agora quando a janela abriu para o clube chinês. Aí surgiu a especulação do Santos. Olha, assinou pré-contrato, aí o Santos vai lá e diz que o jogador foi oferecido. O Fabinho chegou, conversou com o Vitinho e disse, ó, a gente quer saber. E aí? Vamos renovar? Qual é que é? Porque o Inter também tinha uma conversa iniciada com o Vitinho que não tinha prosperado. E aí o que o Inter está dizendo agora, pelo menos, é que o Fabinho foi uma peça muito importante para destravar essa negociação e, pelo que eu tenho, encaminhar a renovação. Não tem informação de que está fechado e nem a informação do Jairo de que o Inter não vai mais contratar um ponta.